Olá, primeiro ADM, primeiro Contábeis, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência à nossa disciplina de Teoria Geral da Administração com o conteúdo Decorrências da Teoria das Relações Humanas. Vocês podem acompanhar esta aula através do livro do Chiavenato, Teoria Geral da Administração. Tem um capítulo específico falando a respeito das decorrências da teoria das relações humanas. Se quiser depois fazer uma leitura mais apurada do conteúdo, eu vou compartilhar para vocês a tela com os slides, assim vocês podem acompanhar junto comigo essa aula de hoje. Sobre as decorrências da teoria das relações humanas. Os pontos que nós iremos abordar: influência da motivação humana, liderança e o processo de comunicação. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a teoria da administração científica, a teoria clássica, e chegamos à teoria das relações humanas. Quando tratávamos das teorias clássicas, nós vimos que os conceitos, eles giravam em torno do quê? Da autoridade, da hierarquia, da racionalização do trabalho, departamentalização. O homem, ele era visto como quê? Como uma máquina. Com a chegada da teoria das relações humanas, essas ideias elas foram deixadas um pouco de lado. O homem, que era o homem econômico, passou a ser o homem social, ou seja, aquele homem que era motivado por outros fatores além do dinheiro. Nas teorias da administração científica e clássica, a ênfase era o quê? Nas tarefas e na estrutura da organização. E agora, com a teoria das relações humanas, a ênfase era o quê? As pessoas. Eram as pessoas. E começou-se a trazer uma nova linguagem, uma nova concepção, com os termos de liderança, comunicação, os grupos informais. E a gente percebeu o quê? Que o comportamento das pessoas no trabalho, ela é consequência de muitos fatores motivacionais. E as pessoas, então, elas são motivadas por certas necessidades. E elas tentam alcançar a satisfação dessas necessidades, geralmente nos grupos sociais dos quais ela convive. E esses grupos, eles são influenciados, né, pelo estilo de liderança e supervisão que eles têm. Nós vimos quando tratávamos a respeito da experiência de Hawthorne, onde aqueles grupos informais, né, eles estabeleciam normas ali no grupo, certas regras, né, acordos, que regulavam o comportamento daqueles indivíduos que pertenciam ao grupo e regulavam até a produção deles. Então, a gente vê a grande influência da motivação. E o que é a motivação? A motivação, ela se refere ao comportamento que o indivíduo tem causado por suas necessidades, as quais ele busca satisfazer. Então, a motivação, ela vai procurar explicar isso. Por que as pessoas se comportam de tal maneira? E a experiência de Hawthorne, ela foi muito importante por causa disso, porque ela demonstrou claramente que o homem, ele não é motivado apenas por recompensas econômicas, mas também por recompensas sociais. Kurt Lewin, ele elaborou uma teoria que tentava explicar
a motivação do comportamento social. E ele propôs uma equação matemática para explicar esse comportamento. Segundo ele, o comportamento ele era fruto da interação entre as pessoas com o meio ambiente. Então, é um ambiente dinâmico, esse campo era muito dinâmico. E aí você tinha interação entre as pessoas e o meio ambiente interagindo ali também. Então, a gente viu que as pessoas, elas são motivadas pelas suas necessidades. Então, é importante eu conhecer quais são essas necessidades e o que motiva as pessoas. E a teoria das relações humanas, ela constatou a existência de certas necessidades humanas básicas. E ali, essas necessidades elas foram categorizadas em 3 níveis. Necessidades fisiológicas, psicológicas e de autorrealização. A primeira delas, necessidades fisiológicas, são aquelas necessidades que a gente nasce com elas, são instintivas, são de sobrevivência. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho sono. Não há como a gente não tê-las, são inatos. As necessidades psicológicas são o que a gente chama de necessidades secundárias. Elas têm uma maior complexidade. Eu tenho necessidade de segurança, eu tenho necessidade de participar de algum grupo, eu tenho necessidade de receber afeto. E aí a gente já começa a entender o quê? Que essas necessidades muitas vezes não conseguem ser plenamente satisfeitas. A terceira é a necessidade de autorrealização. E aí, essa necessidade, ela tem muito a ver com o grau de instrução e cultura da pessoa. Porque quanto maior for, maior essa necessidade de autorrealização. A pessoa tem uma necessidade de expressar de todo o potencial que ela tem. Ela quer estar sempre se desenvolvendo e quando isso não acontece, ela não se sente plenamente realizada. É uma busca contínua e raramente essas necessidades elas conseguem ser satisfeitas com plenitude. Porque a pessoa sempre acha que ela pode alcançar mais, que ela não, o lugar onde ela está não corresponde aonde ela gostaria de estar. E aí, essas motivações que nós temos, elas seguem o que a gente chama de um ciclo. Eu tenho um certo estímulo, por exemplo, eu passei ali na frente de um restaurante, nossa, me deu uma fome, surgiu uma necessidade em mim, nossa, acho que eu vou almoçar. Se eu demorar a almoçar, não, eu tenho que fazer uma coisa que ainda eu tenho que... Você começa a gerar uma tensão, porque aquela fome começa a aumentar. Forma aquela tensão, aquela energia. Preciso descarregar. Então chega um momento que você diz, não, eu preciso almoçar agora. E você vai em busca do alimento. Você expressa uma ação, um comportamento. Ir em busca de se alimentar e se alimentar. Você comeu? Você está satisfeito? Pronto. Você entrou no seu equilíbrio novamente. Eu não tenho mais nenhuma necessidade. Essa necessidade já foi satisfeita. Então, eu entrei no meu equilíbrio interno novamente. Mais adiante, eu vou sentir fome novamente, eu vou ter um estímulo, vou gerar uma necessidade, vai criar uma tensão, eu vou ter o comportamento de buscar me alimentar. Se eu me alimento, me satisfaço. Entro no meu equilíbrio. Porém, se porventura tiver ali um obstáculo, algo que impeça eu satisfazer minha necessidade, o que acontece?
eu posso ter duas opções, que a gente chama de frustração ou compensação. São dois mecanismos. Quando que ocorre um, quando ocorre outro? Na frustração, a tensão existente ela não vai ser liberada. Então, eu vou manter aquele equilíbrio, aquele estado de desequilíbrio constante. Não vou conseguir. A tensão vai sempre permanecer. Eu fico com aquela energia, com aquela tensão, aquela coisa acumulada. Fico frustrado, não consegui me satisfazer, não consegui realizar. Ou então, o que você pode fazer? Ao invés de frustrar-se, você pode compensar ou transferir para outra necessidade. Então, eu tento me satisfazer através da substituição, ou uma coisa complementar. Ah, eu não consegui aquilo, mas por enquanto isso aqui vai substituir. Então, a gente tem essas duas situações. Ou eu posso ter a frustração, ou eu posso ter a compensação. E aí, quando a gente tem essa situação de frustração, a pessoa ela pode ter uma série de reações comportamentais. Ah, eu estou frustrada, eu fico com uma situação dentro de mim inquietante, aí eu começo a ter insônia, eu começo a ter um nervosismo, eu me sinto alienado, não consigo me conectar comigo mesmo, ou eu começo a expressar essa minha raiva e agressividade que eu tenho pela não satisfação da minha necessidade. Então, pode ser gerada uma série de reações. E aí a importância da gente tentar evitar a frustração nesse comportamento das pessoas. Porque a gente não sabe quais são as reações que podem advir dessa frustração. Com relação ao moral e clima organizacional, nós vimos claramente que nas outras teorias não se preocupava muito com essa questão de moral dos trabalhadores. E o moral, ele é um conceito que a gente chama de um conceito abstrato, a gente vê que existe, né? A gente entra no ambiente, a gente percebe como é que está o moral. E o moral, ele é o quê? Ele é provocado pela satisfação ou não das necessidades das pessoas. Se as necessidades são satisfeitas, você tem uma elevação do moral. Se você não tem as necessidades satisfeitas, você tem uma baixa moral. Desse conceito de moral é que vem o conceito de clima organizacional. Clima organizacional nada mais é que a qualidade do ambiente psicológico de uma organização. Como é que está esse ambiente? Agora, então, a gente vai entrar no ponto sobre liderança. A gente viu que as outras teorias também elas não se preocupavam muito com a questão de liderança. Né? Eles acreditavam só na autoridade formal, que é as chefias. E o interessante foi que a teoria das relações humanas ela percebeu que a liderança tinha uma influência no comportamento das pessoas. E existiam não só aqueles líderes que eram instituídos pela organização, pela empresa, mas existiam líderes informais, ou seja, pessoas entre os grupos que eram líderes. E a liderança, ela é necessária, você não tem como ter uma organização sem ter uma liderança. E para a liderança, a gente tem que conhecer as pessoas, até para saber conduzi-las e liderá-las. Para os autores humanistas,
a liderança ela é vista de alguns ângulos, de alguns certos aspectos, né? Ela pode ser vista como um fenômeno de influência interpessoal, ou seja, ela vai decorrer do relacionamento que ocorre entre as pessoas, né? Que, utilizando ali a comunicação entre elas. Ela pode ser um processo da redução da incerteza de um grupo, ou seja, um grupo, para ele se sentir mais fortalecido, ele escolhe um líder que vai poder dar uma ajuda, uma orientação, e aí reduz a incerteza, porque eu não me sinto, com o líder eu tenho certeza que as coisas vão funcionar, porque ele vai tomar a decisão melhor ali para o grupo, ou ele vai ajudar a gente a tomar a melhor decisão. Pode ser também visto como o quê? Como uma relação funcional entre líderes e subordinados. A liderança como uma função das necessidades existentes em uma determinada situação. E essa relação entre indivíduo e grupo. Então, ou seja, o líder, ele tem meios de satisfazer as necessidades do grupo. Então, ele tem uma função. Outro aspecto seria como um processo em função dos líderes, dos seguidores e das variáveis da situação. Então, a liderança, ela vai depender de uma série de fatores, ou seja, do líder, do subordinado e da situação. Então, ali claramente é uma abordagem situacional, ou seja, não depende só do líder, vai englobar tudo. O líder, o subordinado e a situação. Então, o líder vai ser quem? Vai ser aquela pessoa que vai conseguir coordenar isso tudo. Os subordinados e as situações que estão ocorrendo ali. E aí foram formuladas teorias sobre a liderança. E elas são, de forma didática, divididas em 3 grupos. São teorias de traços de personalidade, teorias sobre estilos de liderança e teorias situacionais de liderança. A primeira delas, teorias de traços de personalidade. Nessa teoria, ele entende-se o quê? Que o líder tem determinadas características que o faz ser líder. Ou seja, ele tem algo a mais do que as outras pessoas. Então, o que é o líder, né? E aí existem vários autores, né? Que alguns autores eles acham que os líderes têm certos traços físicos, ou a aparência, ou a estatura, ou a energia que fazem dele ser um líder. Outros autores dizem que tem alguns traços intelectuais, a pessoa tem uma autoconfiança, tem um entusiasmo, tem uma agressividade que o torna líder. Traços sociais, são pessoas que têm habilidades interpessoais, administrativas, e traços relacionados com a tarefa, persistência, iniciativa, impulso de realização. Então, são alguns traços que definem que ele é líder. Ok? Já a teoria sobre estilos de liderança. Então, não é o que o líder é o que o líder faz. Qual é o comportamento dele em relação aos seus subordinados? E aí, nós temos 3 tipos de liderança. A liderança autocrática, liberal e democrática. Autocrática, o líder, ele impõe tudo. Vai ser assim, nós vamos fazer isso. A palavra dele é lei. O líder liberal, a liderança liberal, aí ele vai delegar totalmente as decisões ao grupo.
Ele vai deixar tudo a cargo do grupo. E a liderança democrática, ele vai conduzir o grupo, incentivar que todos participam, que dê ideias, que dê opiniões. É uma liderança democrática. Qual que utiliza? Na verdade, se a gente for observar, em determinados momentos, esses três processos, de acordo com a situação, com o grupo, com a tarefa, a gente pode verificar esses três tipos de liderança. Em certos momentos você precisa de uma liderança democrática, em certos momentos você precisa de uma liderança mais autocrática, né? Existem alguns estudos de percentagem, por exemplo, você tem que ser tantos por cento liderança democrática, tantos por cento liberal e autocrática. Mas depende muito do quê? Da situação, das pessoas que você está liderando e a tarefa que tem que ser executada. Então, deve ser analisado qual é a situação que vai ser aplicada à liderança. As teorias situacionais, ela parte do princípio de que não existe um único tipo de liderança para válido toda e qualquer situação. Isso é o que chama teoria situacional. E agora, a gente vai entrar no ponto que é a comunicação. A comunicação ela é fundamental nas organizações. A gente estuda, tem uma disciplina de administração que é a comunicação, porque realmente a comunicação é fundamental. E o que é a comunicação? Né? A comunicação é essa troca de informações que ocorre entre as pessoas. Você tem uma mensagem, uma informação e você torna comum, ou seja, compartilha essa informação. E aí, a teoria das relações humanas, ela mostrou o quê? Que as comunicações, elas são muito falhas nas organizações. E aí, a teoria das relações humanas, elas nos diz o quê? Que a comunicação, ela deve assegurar a participação das pessoas nos escalões inferiores nas soluções dos problemas da empresa, ou seja, deve-se ouvir, deve-se ter a escuta ativa de todas essas pessoas, independente do escalão em que esteja. E incentivar o quê? A franqueza e a confiança entre os indivíduos e grupos nas empresas, para que possa ocorrer essa comunicação de forma mais tranquila, né? E a comunicação, como atividade administrativa, então, ela tem um objetivo, tem um propósito. Inicialmente o quê? Proporcionar informação e a compreensão necessária para que as pessoas possam realizar as tarefas. Ou seja, eu preciso informar o que é necessário fazer para que a pessoa compreenda e realize a tarefa destinada a ela. E a comunicação também tem o seguinte propósito: proporcionar as atitudes necessárias que promovam a motivação, cooperação e a satisfação dos cargos. Então, esses propósitos, eles promovem um ambiente que vai conduzir o quê? Um espírito de equipe e o melhor desempenho das tarefas das empresas. Para que ocorra, né, a comunicação, a gente tem que ter o quê? Necessariamente um emissor e um receptor. E, obviamente, uma mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser compreendida. Porque senão, ela não é uma informação, não é uma mensagem, ela não tem significado algum. E essa mensagem, ela precisa de um meio de comunicação, que é o canal entre o emissor e o receptor. E aí, atualmente, a gente tem ali diversos canais de comunicação, né? Diversos. Hoje, com a tecnologia, nós vimos o quanto cresceu esses meios de comunicação que nós temos. É telefone, é videoconferência, é WhatsApp, é uma série de formas, e-mail, uma série de mecanismos, né, de canais entre o emissor e o receptor.
E o que a gente chama de feedback? O feedback, ele ocorre quando o receptor, ele reage a uma mensagem transmitida pelo emissor. Então, é esse retorno do receptor. E muitas vezes, o que acontece? Tem certos ruídos. O ruído é aquilo que prejudica ou distorce a compreensão e a efetivação da comunicação. Tudo aquilo que interfere numa comunicação eficiente, a gente chama de ruído. Então, essa foi a nossa aula de hoje e na próxima aula nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Boa noite e obrigada.